Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje nós iremos falar sobre como diminuir a ruminação mental, aqueles pensamentos repetitivos que não param de rodar na sua cabeça. A palavra ruminação vem de um movimento que os animais ruminantes fazem, como por exemplo a vaca, no qual, quando ela está comendo algo, ela mastiga, engole o alimento e depois esse mesmo alimento volta para sua boca para que ela possa mastigar mais, e esse processo pode se repetir várias vezes. A ruminação mental é parecida com esse movimento, só que com os nossos pensamentos. Na ruminação mental, ficamos persistindo em um pensamento negativo. O pensamento fica repetitivo e parece que ele gruda na cabeça, e você não consegue parar de pensar naquilo. Pode ser um pensamento tentando encontrar um motivo, uma resposta para algo que aconteceu. Pode ser um pensamento punitivo, te culpando por algo que você fez ou disse. Pode ser um pensamento mais raivoso, ruminando o porquê de outra pessoa ter se comportado de determinada maneira. Podem ser pensamentos revivendo coisas que aconteceram. A principal característica é essa repetição do pensamento, preso a eventos negativos, sem resposta ou com coisas do passado. A ruminação mental está muito relacionada a um humor mais deprimido e te deixa preso a sentimentos de culpa, raiva, arrependimento, tristeza ou desesperança. Ela piora nosso bem-estar emocional e mantém esses sentimentos negativos. Por isso, é tão importante aprender a diminuir a ruminação mental, como uma forma de proteger a sua saúde emocional. E talvez você esteja pensando que não há o que fazer, que esses pensamentos vêm e simplesmente grudam na cabeça e que não há nada que faça ele ir embora. E talvez essa seja uma primeira crença que você acredita sobre a ruminação, de que ela é incontrolável. De fato, não podemos escolher quais os primeiros pensamentos que vêm à nossa cabeça. Eles simplesmente aparecem. Mas na ruminação, mesmo sem percebermos de forma consciente, mantemos esse pensamento rodando na nossa cabeça. Então, talvez o primeiro pensamento que surge não podemos escolher, mas o que iremos fazer com ele após, aí a gente pode. Gosto de um ditado budista que exemplifica bem isso. Ele diz assim: ao meditar, deixe a porta da frente e a porta do fundo abertas. Deixe os pensamentos chegarem e partirem. Apenas não lhe sirva chá. Podemos pegar esse ensinamento não apenas para a prática da meditação, mas para os nossos pensamentos do dia a dia. Servir chá seria convidar o pensamento para sentar e ficar ali preso com ele no processo de ruminação. Outras crenças positivas sobre a ruminação podem estar mantendo ela presente na sua vida, como a ideia de que se você pensar demais, vai chegar em uma resposta, em um motivo, em um porquê de determinada coisa ter acontecido. Ou de que você vai saber o que o outro pensou, ou por que fez o que fez, ou de que vai resolver um problema, ou de que irá impedir que você cometa erros novamente, ou então que ruminar te torna uma pessoa responsável. Seja qual for o motivo, muitas vezes não consciente do porquê você acha que a ruminação pode te ajudar, talvez seja importante questionar o quanto ela realmente te ajuda, ou quanto ela te deixa preso em sentimentos negativos sem que você consiga tomar nenhuma ação. Para muitas pessoas, ruminar já se tornou um hábito mental. O seu cérebro fica preso nesse padrão. Por isso, temos que treinar novas formas de lidar com os pensamentos ruminativos, para que o seu cérebro consiga soltar esse hábito. É como se fosse uma academia, só que para o seu cérebro. Então, a primeira coisa que iremos fazer é reconhecer quando se está ruminando. Lembre-se que os pensamentos de ruminação são pensamentos repetitivos acerca de acontecimentos negativos. Quando você reconhecer esse padrão mental, você pode nomeá-lo. Percebo que estou ruminando sobre tal situação, como uma forma de se distanciar dos seus pensamentos e te dar o poder de escolha e de como você irá se relacionar com eles. Nesse momento, pode ser tentador usar a estratégia de parar de pensar. Só que você já deve ter percebido que quanto mais tentamos não pensar em algo, quanto mais tentamos afastar um pensamento, mais forte ele fica. É como se eu te falar: não imagine um urso branco com saia rosada rodando em círculos. Não imagine, eu quero que você não pense nesse urso branco com saia rosa. É impossível, a sua mente vai pensar. Então, não tente não pensar. Apenas reconheça: estou tendo tais pensamentos de ruminação. Após, caso seja possível, anote esses pensamentos em um papel ou no celular e dedique um tempo determinado, por exemplo, de 5 a 10 minutos para refletir sobre eles. Pergunte-se: esse pensamento é útil?
É sobre alguma situação que eu posso fazer algo a respeito? Muitas vezes, o pensamento ruminativo gira em torno de questões sem respostas ou de situações que passaram e você não pode fazer nada a respeito. São pensamentos que ficam girando, mas não nos levam a lugar nenhum. Nesses casos, pergunte-se quais os benefícios de ficar ruminando essa situação e quais são os prejuízos. Provavelmente, ruminar não irá te ajudar nessa situação e só aumentará os sentimentos desconfortáveis. Aprenda a deixar ir o que não tem nada a ser feito e a tolerar a incerteza das coisas que não temos respostas. Nesse sentido, tem uma parábola que eu adoro, que ilustra bem esse tipo de pensamento ruminativo inútil, que é sobre os monges e a moça no rio. A parábola conta que 2 monges se preparavam para atravessar um rio, conhecido como o Rio da Discórdia, antes de subirem uma montanha chamada de Montanha da Fé. Um deles era novo e o outro velho. Ao chegar às margens do rio, os religiosos ficaram ao lado de uma moça muito bem vestida que também queria chegar ao outro lado do rio, mas com um detalhe, sem se molhar. Com o olhar, ela pediu ajuda ao monge mais novo. Esse desviou o olhar e seguiu pelo rio. A mulher arrumou os cabelos, se abanou com um leque e dirigiu seu pedido de ajuda com um profundo olhar para o monge mais velho. Este não teve dúvida, pôs a moça nos ombros e atravessou o rio, carregando-a. Do outro lado, satisfeita e seca, ela agradeceu o velho e olhou o novo com desdém. E o novo olhou com indignação e raiva para o velho. O monge retribuiu aos dois com um olhar de compaixão e tranquila alegria, o que irritou ainda mais o mais novo. Os monges continuaram seu caminho rumo à Montanha da Fé. O novo carregava um semblante pesado e carrancudo, e o velho levava com ele sua expressão de leveza e serenidade. Caminharam por horas, mas o monge mais novo ainda estava perplexo com a atitude do mais velho. Quando chegaram ao pé da Montanha da Fé, o jovem não aguentou mais e expressou seus pensamentos em voz alta. Você sabe muito bem que os monges não devem tocar nas mulheres. Por que você carregou aquela moça pelo rio? O que o monge mais velho responde. Naquele momento, julguei que ajudar um outro ser humano, sem julgá-lo, fosse mais importante do que não tocá-lo. No entanto, eu larguei a jovem 3 horas atrás e a deixei às margens do rio. Por que você continua carregando a moça? Essa parábola ilustra muito bem o processo de ruminação, no qual o monge mais novo ficou 3 horas ruminando sobre o porquê do monge mais velho ter pegado a moça no colo, sendo que os monges não podiam tocar nas mulheres. Remoer algo que já foi te mantém preso à situação e ao sentimento gerado nela, criando um sofrimento adicional, sem que de fato se tenha uma atitude útil a ser tomada. Nessa parábola, o monge mais novo carregou a jovem por horas e horas, junto com a irritação e o mau humor. Quando você se perceber remoendo uma situação que passou e que não há nada que você possa fazer, ou então uma situação sem resposta, lembre-se dessa parábola e de soltar a moça. Esse movimento parte também de uma atitude de aceitação das coisas como elas são. A não aceitação é obrigar sobre como as coisas são. Por exemplo, está chovendo, algo que eu não posso controlar nem mudar. Mas fico remoendo que odeio chuva, que não vai dar para fazer um passeio que eu gostaria, que fui burra de não ter olhado a previsão do tempo. A aceitação parte de reconhecer o que não pode ser mudado e buscar alternativas para lidar com a realidade como ela se apresenta. Tente retirar o julgamento e apenas descrever a situação, como está chovendo, ponto. Sempre se questione o quanto é útil ficar mantendo o pensamento ruminativo. Lembre-se que não escolhemos o primeiro pensamento que temos, mas podemos escolher se iremos alimentar, se iremos servir chá para esse pensamento. Talvez, mesmo reconhecendo que é uma ruminação inútil, a sua cabeça ainda insista em ficar presa nesse processo. E algo que pode te ajudar nesse momento é a distração, ou seja, voltar a sua atenção para qualquer coisa que possa te distrair. Às vezes, estamos tão presos na ruminação que não queremos soltá-la. Perceba que esse movimento não está te ajudando e busque algo de útil para prender a sua atenção. Muitas vezes, isso acontece automaticamente sem você nem perceber. Vamos imaginar que você está ruminando sobre algo que passou e uma amiga te liga na hora contando um problema grave que aconteceu com ela. Na hora, você irá desfocar da sua situação e a atenção irá toda para ela. Por isso, treine para fazer esse redirecionamento da sua atenção intencionalmente. Então, resumindo até aqui. Primeiro, você irá reconhecer a ruminação acontecendo, estipular um tempo para refletir sobre os pensamentos ruminativos,
Avaliar se há algo que pode ser feito e quais os benefícios e os prejuízos de manter essa ruminação. Se após esse tempo você chegar à conclusão de que é um pensamento que não te ajuda ou de que você não pode fazer nada a respeito, você irá praticar o soltar o pensamento e a aceitação da situação. Não precisa não tentar não pensar sobre aquilo. Apenas não dê atenção a esses pensamentos. Não precisa tentar não pensar sobre aquilo. Apenas não dê atenção a esses pensamentos e não os alimente com mais questionamentos. Não sirva chá para eles. Lembre-se da parábola de soltar a moça no rio e de parar de brigar com a chuva. Caso seja difícil, você pode usar da distração para te ajudar. Agora, se você avaliar que é um pensamento sobre uma situação que você pode fazer algo a respeito, você terá que praticar a resolução e o enfrentamento dos problemas. Muitas vezes, a ruminação serve como uma evitação para não nos depararmos com uma situação que é difícil. Ficamos ali pensando e pensando, mas não tomamos nenhuma atitude, como, por exemplo, ter uma conversa difícil. Tentando fugir do desconforto, você causa mais desconforto e sentimentos negativos pelo processo de ruminação. Então, se no tempo estipulado para avaliar seus pensamentos, você chegar à conclusão de que há algo que você possa fazer para resolver o que está te gerando essa ruminação, pense no que você pode fazer para solucionar a situação e quando você irá fazer isso. E tome uma ação, mesmo que isso te cause algum desconforto. Caso seja algo que você só pode resolver lá na frente, daqui a alguns meses, você pode agendar a resolução. Fale para si mesmo: eu posso fazer algo a respeito disso, mas não nesse momento. Então, quando tal data chegar, eu irei pensar sobre isso. Se quiser, você pode até mesmo colocar na sua agenda. Quando o pensamento tentar vir, lembre a ele que já está agendado o momento que você irá olhar para aquela situação. A oração da serenidade resume bem esses dois caminhos, o de aceitação ou de resolução e enfrentamento. Ela diz assim: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar aquelas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e te dado estratégias úteis para diminuir a sua ruminação mental. Se você acha que ele cumpriu esse papel, deixe um like para eu saber e para que ele possa chegar a mais pessoas que também precisam saber disso. E já se inscreve no canal para sempre ser avisado quando tiverem vídeos novos. Um beijo e até a próxima!